A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Isso, já estamos aqui ó, na nossa aula de número 6 e temos por título a nossa lição hoje, Moisés, um grande libertador. O nosso versículo do Memorizando está em João, capítulo 8 e o versículo 36. Acompanha aí na sua Bíblia com o papai e a mamãe. E nos diz assim, ó. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem era este Filho? O Senhor Jesus, o Filho de Deus, enviado para libertar o homem de todo pecado, de tudo que afasta o homem de Deus. E assim, criança, para dar introdução à nossa história sobre Moisés, vamos lembrar um pouco de José antes. Por que José? Porque José é aquele que foi vendido como escravo pelos irmãos e foi parar lá no Egito. Lembra? Aquela cidade cheia lá de pirâmides. Isso mesmo. José se tornou governador do Egito e assim Faraó na época concedeu que ele levasse toda a sua família, seu pai Jacó, seus 11 irmãos. Lembra que os 12 filhos de Jacó formavam as 12 tribos de Levi? Vamos lembrar disso. E assim, ele levou toda a família de Jacó para morar lá. E ali, eles foram, né, se multiplicando e foi crescendo numerosamente. Aí aconteceu que um outro faraó, né, aquele que tornou José governador, já tinha morrido. Aí outro que estava no lugar, né, depois de um certo tempo, ele não conhecia essa história de José. E ali, crianças, ele começou a oprimir o povo de Israel e tornando escravo, exatamente. O povo de Israel se tornou escravo do Egito. Sabe por quantos anos? 400 anos escravo, sendo oprimidos, e ali eles viviam no meio de um povo idólatra, exatamente. E ali crianças, né, dos hebreus também ia crescendo naquele meio, e ali, mas Deus não esqueceu do seu povo, porque ele prometeu a Abraão lá em Gênesis 15, versículo 13, que a descendência de Abraão ia ser escrava por 400 anos, mas no tempo certo Deus ia mandar o libertador. E assim, além de escravizar o povo, crianças que estavam ali, ó, clamando a Deus por alguém que o ajudasse, clamando a Deus, o povo hebreu, dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, envia um libertador para nos tirar desse sofrimento. E ali, por 400 anos, eles, né, estavam sofrendo, e também aconteceu que o faraó, além de estar escravizando, pediu para matar todos os meninos hebreus que nascessem, e ali ordenou a duas parteiras, uma chamada Sifrá e a outra Puá, que matassem todos os meninos hebreus e jogassem lá no rio Nilo, mas elas não obedeceram e Deus abençoou. E assim, uma mulher chamada Joquebede, da tribo de Levi, junto com seu esposo Anrão, eles tiveram um bebê menino. E agora o que ia acontecer, né? Se não tivesse cuidado, ele ia morrer, mas Deus deu sabedoria a ela. Olha o que ela fez. Ela pegou um cesto e colocou o bebezinho dentro, ó, ela cuidou, e ali, ó, ela protegeu aquele cesto, mas ela tinha uma filha chamada, ó, Miriam, e ela colocou aquele cesto, crianças, num rio, e pediu para a irmãzinha dele ficar de longe observando o que ia acontecer, porque ela não ia abandonar o filho dela assim, né, ao léu, lá à toa. Ela botou a filha para ficar observando. E naquele mesmo dia, crianças, a filha, ó, de Faraó, a princesa, estava tomando banho naquele rio e encontrou o cesto, e ali ela ficou, né, encantada com aquele bebê lindo. E ela aconteceu, ó, a irmãzinha dele que estava escondida viu e chegou próximo da princesa e disse à princesa que ia arranjar uma hebreia para poder cuidar da criança, porque ela precisava ser amamentada. E a princesa deixou que aquela criança fosse criada por uma hebreia por um tempo, e ainda pagou
a própria mãe para poder cuidar daquele bebê. E assim, certo tempo, a criança cresceu e ela teve que ser devolvida à princesa. E ele, já grandinho, foi devolvido à princesa, que colocou o nome dele de Moisés, porque significa foi tirado das águas. O nome de Moisés significa isso, porque foi tirado das águas. E Moisés foi criado junto lá, né, com o rei, com a princesa, né, lá no palácio, para poder, né, aprender tudo sobre a cultura egípcia. Um povo idólatra, né, um povo que não conhecia o Deus de Israel. Mas crianças, Moisés tinha um chamado de Deus, mas ele precisava conhecer o Deus de Israel primeiro, né? Porque ele foi criado separado. E assim, ele, quando já adulto, quase com uns 40 anos, ele saiu para ver como era a vida do povo hebreu. E ele chegou a encontrar uma situação muito difícil de um egípcio que estava maltratando um homem hebreu, e ele acabou matando aquele egípcio e escondeu o corpo pensando que ninguém estava vendo, mas alguém viu e o rei ficou sabendo e ele teve que fugir lá do Egito. Exatamente, Moisés teve que fugir da presença do rei Faraó lá do Egito e foi para lá na terra de Midian. Na terra de Midian, ele conheceu o sacerdote chamado Jetro, né, que tinha sete filhas. E assim, ele se casou com uma das filhas de Jetro, chamada Zípora, e ainda teve um filho também, chamado Gerson. E assim, ele virou, crianças, pastor de ovelhas, Moisés, isso mesmo. E ali ele só conhecia a história do Deus de Israel por falar, mas Deus teve um encontro com ele para chamá-lo, para mostrar a ele qual era o seu propósito na vida dele. Isso. Aí Moisés, certo dia, foi apacentar as ovelhas e chegou lá no Monte Sinai, também chamado Monte Horebe, e apacentando as ovelhas, ele viu algo que ele nunca imaginou. Tinha uma sarça ardendo em fogo, mas ela não se consumia. O que é uma sarça? Era um arbusto, uma planta que estava se consumindo em fogo, mas ela não era destruída, ela não ficava, né, destruída. E isso quer dizer o quê? Era o próprio Deus, crianças, falando, chamando a atenção de Moisés para fazer o chamado dele ser o libertador do seu povo de Israel, que estava lá no Egito sofrendo. Aí Deus falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisas é santa. Porque Moisés precisava saber que o Deus de Israel era santo, não era igual o povo ou os deuses lá do Egito, que ele sempre aprendeu. E ali Deus disse a ele: eu vou ser contigo e te enviarei a Faraó para libertar o meu povo que está sofrendo, e eu estou ouvindo o clamor do meu povo. E Moisés disse: e quando perguntarem como é o nome do Senhor? Aí ele vai dizer: você vai dizer que o grande eu sou te enviou. E mais vai saber que Faraó, ele tem um coração duro, ele não vai deixar o meu povo sair assim livremente logo de primeira, não. Eu vou ter que mostrar o meu poder para ele libertar o meu povo. E assim Moisés fez. Foi lá para o Egito, voltou para o Egito e foi falar com Faraó, que era para ele deixar o povo hebreu sair do Egito para adorar o seu verdadeiro Deus. Mas Faraó não deixou e Deus teve que enviar 10 pragas, aquela das rãs, dos piolhos, da morte dos primogênitos. Depois você confere lá, tá certo? Quais foram as 10. E assim, depois da última, da morte dos primogênitos, aí Faraó não aguentou mais e expulsou os hebreus do Egito. Mas crianças, o povo passou 400 anos lá no Egito e tinha coisas que eles precisavam, se santificar, se libertar de tudo que, né, de toda opressão, de todo sofrimento, de conhecer e adorar o verdadeiro Deus. E Moisés foi enviado para isso, para ensinar o povo, para poder libertar o povo da escravidão. Mas o nosso Jesus, ele foi enviado como o libertador da nossa alma. Moisés libertou o povo lá, tirou da terra do Egito para levar para aquela terra que Deus prometeu a Abraão, a terra de Canaã. Mas Jesus,
ele veio para nos libertar do pecado da nossa, que aprisiona a nossa alma, né? Aquele homem, aquela pessoa que tem um vício, a pessoa que não conhece a Deus, e Deus, ele chamou esse Moisés para essa obra de libertar o povo. Mas nós sabemos que Deus enviou seu Filho, Jesus, para nos libertar e nos aproximar dele. E sabendo, crianças, que olha o que o povo fez, clamou ao Senhor em meio ao sofrimento, porque lembraram, né, que o Deus de Israel tinha uma promessa na vida deles. Eles clamaram a Deus, oraram ao Senhor e Deus ouviu. E no momento certo, Deus enviou o libertador. Então temos que crer que o Senhor, ele está ouvindo as nossas orações. Ele ouve a oração das crianças que tem um coração sincero. Por isso, não deixe de orar, crianças. Em qualquer circunstância, seja boa, seja ruim, continue orando, porque Deus, ele está ouvindo o nosso clamor. Deus ouviu o clamor do povo de Israel, que sofreu 400 anos. E nós estamos aqui e temos o Senhor Jesus, oramos a ele, sabemos que ele ouve, né? Ele nos ensina a orar, tem a oração do Pai Nosso, né? O próprio Jesus, ele teve essa vida de oração e é assim que ele deixa o exemplo. Temos que orar em todo o tempo. Então não esqueça que Deus ouve a tua oração. E um grande beijo e até a próxima.